dia, pessoal. Tudo bem? Continuando com o nosso simpósio. Meu nome é Marco Lourenço, eu sou um dos editores do portal Ludopédia. Mais uma vez agradecer ao Museu do Futebol por abrir a casa, cumprindo sua vocação pública de discutir democraticamente assuntos relevantes da nossa cultura, dos patrimônios importantes do nosso país, que passa muito pelo futebol, mas o esporte é tema de investigação permanente nesse momento, né? Primeiramente, vocês já sabem, né? Não preciso dizer. Sinceramente, eu vou ter que encaixar fora dele. Segundamente, apenas por ordem, apresento os nossos queridos convidados. Aqui do meu lado temos a Natália Viana, que é também chefe de reportagem da agência pública, Conrado Corsaletti, do portal Nexo, também chefe de redação, e o nosso querido comentarista José Trajano, dos canais ESPN, que já foi repórter, também chefe de reportagem, e tem muita história para contar para a gente, tá? Podemos começar com você, Natália? Eu prefiro que não. Pode não ser. Pode não ser. Tá com o Trajano, vai. Bom, então vamos lá. Bom dia. Primeiro, a gente tem que louvar num dia tão lindo como esse, a gente poder estar aqui juntos conversando sobre esse tema tão legal. Eu estava aqui do lado de fora, vendo esse dia lindo aqui no Pacaembu, que é um espaço muito bonito da cidade, impressionado com a quantidade de jovens que estão aqui e que também estão indo para o Museu do Futebol. Que bom que existe o Museu do Futebol, que é um espaço muito legal que proporciona essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Como ele falou, quer dizer, eu não fui só repórter, editor, diretor da ESPN, criador dos canais ESPN. Quando eu comecei, eu era o mais novo de todos. Eu entrei pela porta da frente do Jornal do Brasil, até na época, o melhor jornal e mais importante jornal brasileiro, aos 16 anos. Naquela época eu não precisava ter curso superior para fazer jornalismo. Eu era um garoto bem encrenqueiro, meu pai me levou lá, porque eu tinha um primo que trabalhava, acabei entrando, não sabia nem bater a máquina, e acabaram me adotando e fiquei nisso até hoje, onde estou mais ou menos há 50 e poucos anos. Hoje talvez seja o mais velho aqui nessa sala e certamente o mais velho profissional dos canais ESPN, onde estou já há 21 anos ou 22, que antes dos canais ESPN, a gente fez a TVA Esportes. Depois da TVA Esportes, um ano depois que criamos a ESPN Brasil. Portanto, em relação a Olimpíadas, eu já participei de 6. 2 como coordenador e diretor, que foram Atlanta e Sydney. Atlanta de uma forma extremamente precária, fomos sem credencial, fomos no peito e na raça. Sydney já como equipe, com estúdio, já numa situação melhor. E depois em loco fui a Atenas, Pequim e Londres. E dessa agora no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade pela primeira vez de ir como credenciado, mas sem trabalhar. Me deram essa colher de chá, me estenderam um tapete vermelho, tipo assim, para ele não atrapalhar, não falar muita coisa contra, deixa ele quieto, a gente não ouve a voz dele, mas ele tem a oportunidade de ver e pude participar como se fosse um torcedor. Viajei de BRT, peguei metrô, a linha 4, andei pelo Rio de Janeiro, então tive o poder de observação, diferente das outras vezes, em que eu pouco via. Ficava dentro de uma redação, dentro do chamado IBC, onde ficam as redações, e uma chancezinha ou outra eu tinha a oportunidade de ir a um ginásio assistir uma competição. Bom, o grande problema de uma cobertura olímpica são vários. Vamos dizer assim, não tem um problema. O que pesa, o que atrai, o que comove, o que faz as pessoas se emocionarem, é a transmissão.
e a transmissão do evento, que é a mesma para todos os canais, à exceção de um canal ou outro mais poderoso, leia-se Globo, /Sport TV, que pode colocar uma câmera exclusiva para captar imagens diferentes de que todo mundo está passando. Então, a partir da transmissão, que você se emociona, que você vê as imagens de todas as competições, nós tivemos agora a Sport TV com 16 canais, repetindo o que a BBC fez em Londres, onde você podia ver todas as competições. A Sport TV fez até um algo a mais, que ele colocou comentário e narrador em todas as competições. Na BBC você não tinha narração, você tinha acesso só às imagens. É na narração que você se envolve. Você gosta ou detesta o Galvão Bueno, acha ele um chato, de galocha, se deixa levar pelo ufanismo exagerado dele, que você se surpreende com um narrador jovem da ESPN, o Rômulo Mendonça, que foi uma sensação nessa Olimpíada, e com outros muito bem preparados, tipo Milton Leite e tal, e com outros menos preparados e chatos, ou capazes ou não. Muito bem. Então a transmissão, ela leva a segunda coisa, a segunda maneira de cobrir uma Olimpíada, que é a famigerada zona mista, onde os atletas, medalhados ou não, saem da competição, passam por ali, primeiro dão entrevistas para a emissora que detém os direitos, que é geralmente a Globo, Sport TV, e depois ele é retalhado por todas as emissoras até chegar na imprensa escrita, que tem acesso a esse atleta pós emissoras de televisão. Imprensa escrita, lê-se sites, jornais. Bom, jornais, falar lá no plural de jornais é meio difícil, porque os jornais estão acabando, né? Eu sou de um tempo no Rio de Janeiro que tinha Diário de Notícias, Correio da Manhã, Jornal dos Esportes, Luta Democrática, Tribuna de Imprensa. Hoje, praticamente só tem um Globo como na grande imprensa. Então, tem a zona mista, que é a segunda maneira de cobrir uma Olimpíada. Da transmissão, o filho é a zona mista e tem outros filhotes, que é aquelas matérias, aquelas entradas ao vivo da casa dos atletas. É a mãe do atleta vendo, é a escola onde ele estudou, é o bairro que está mobilizado para ver a competição, se ele ganhou a medalha ou não. É a terceira maneira de cobrir uma Olimpíada. A quarta maneira é o entorno da própria Olimpíada. É se não tem comida, se tem muita fila, se a comida é ruim, se os serviços não estão funcionando, tem torcedores de todos os países. Até a vaia cabe aí, que é uma discussão, porque não há competição, não há evento no mundo que caiba tantas nuances, tantos pontos de interrogação, tantas dúvidas como uma Olimpíada. Então a vaia é um desses ingredientes, que caberia nessa quarta maneira de cobrir uma Olimpíada. E aí caberia também a falsificação de ingressos e a venda de ingressos. Algumas arenas estavam vazias. Teve gente presa, porque falsificou ingresso ou vendeu ingressos que não tinha direito sobre eles. Aí entra a quinta maneira de cobrir, que é a mais fascinante e que é motivo da nossa conversa aqui. Que é você olhar para a Olimpíada, sabendo disso tudo, das competições, da importância da competição, de ganhar ou não uma medalha, da vaia, do envolvimento do público, dos serviços funcionando ou não, mas o que tem em torno dessa Olimpíada na cidade que sediou essa Olimpíada. Aí entra o jornalismo investigativo. Quem consegue fazer isso tudo, ganha medalha de ouro. Mas é muito difícil ganhar medalha de ouro no jornalismo que é praticado hoje. Por quê? Como a transmissão e seus filhotes, zona mista e ao vivo da casa da família, e a quarta maneira, que é em torno, mas eu vou colocar nesse entorno também aquelas matérias, posso colocar na zona mista, aquelas matérias mais lacrimosas, boas matérias até, com o próprio atleta, de onde veio, geralmente veio do Grotão ali, da Cidade de Deus, não sei o quê. Mas o que a cidade sofreu antes, está sofrendo durante, e que vai sofrer depois, chamado pós-olímpico, isso é um tipo de jornalismo que cabe no jornalismo investigativo. Aí eu quero saudar até o pessoal da agência pública, porque nem tudo está perdido nesse país. Porque se dependermos
da imprensa oficial, da grande imprensa, vamos limitar o jornalismo esportivo, estaríamos fritos. Porque é um jornalismo muito chapa branca. E do mesmo jeito que o esporte brasileiro vive e sobrevive e se destaca por causa de alguns atletas que você não sabe nem de onde veio, tipo o Thiago Braz, tipo o Isaquias, que não é um trabalho do esporte, a política de esporte brasileiro que proporcionou o sucesso desses atletas. Não, é um sucesso deles. A mesma coisa acontece no jornalismo investigativo / esportivo. O jornalismo esportivo em si é uma tragédia. O que a gente vê hoje em dia é uma série de programas iguais. Liga a televisão na hora do almoço. Você vai ver, mas você não sabe se está vendo a Sport TV, a ESPN, o Esporte Interativo ou a Fox. É um bando de homem, geralmente são um bando de homem, falando sobre futebol, com a entrada dos repórteres ao vivo via internet. Aquelas matérias, aqueles repórteres, aqueles programas, tipo Histórias do Esporte, Loucos por Futebol, Brasil da Copa do Brasil, matérias investigativas que iam mais a fundo, mais profundas, estão desaparecendo porque esse tipo de matéria incomoda e não é qualquer chefia e não é qualquer órgão de imprensa que sustenta. Por isso, ainda bem, do mesmo jeito que esses atletas brotam, aparecem coisas como a agência pública, que fez, falando de Olimpíada, uma série 100, se não me engano, 100 casos das remoções que aconteceram no Rio de Janeiro. É impossível, que dá a impressão que você falando isso, você quer jogar água no chope, água na fervura, que você é do contra, que você está sempre do outro lado, que só vê coisa ruim. Não. Nós temos também olhar a Olimpíada pelo lado legal. A cidade do Rio de Janeiro viveu 17 dias de extrema euforia. Euforia justa, porque a Olimpíada é uma festa. Mas essa euforia acontece em qualquer cidade que cedia a Olimpíada. O problema da Olimpíada é o pós. É o pré e o pós, porque para fazer a Olimpíada, nós tivemos uma série de coisas erradas, principalmente as remoções, na Vila Autódromo, em torno da Lagoa de Jacarepaguá, na zona portuária, que mexeram com a vida da cidade. E o pós é a nossa eterna preocupação a partir da Copa do Mundo e a partir dos Jogos Pan-Americanos. O que vai acontecer com as instalações olímpicas? Os atletas vão continuar tendo apoio com Bolsa Pódio, Bolsa Atleta? Quais são os efeitos da Olimpíada sobre a cidade do Rio de Janeiro? Então tem muita coisa, porque uma Olimpíada, se a gente for discutir aqui a Olimpíada, nós passaremos 3 dias falando. Porque as pautas olímpicas são imensas, são várias. Você pode discutir a vaia, você pode discutir a continência que os atletas batiam, atletas que recebiam dinheiro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Você pode falar da política esportiva do Brasil. Você podia falar do NUSMA parecendo Odorico Paraguaçu naquele discurso lá no encerramento, entendeu? Dos dirigentes brasileiros, do dinheiro que é concentrado nas confederações que agora estão sob suspeita, da taekwondo, do tênis, tudo que se concentram a grana não repassa para os atletas, do destino que os atletas vão ter pós-Olimpíada, da presença da imprensa. Que tipo de cobertura você pode dizer que tirou alguma coisa importante, tirando a transmissão, a zona mista e a matéria lacrimosa? Então nós estamos diante, não para jogar água na fervura, nem para dizer que foi tudo ruim, tudo mal. Nós temos que fazer um jornalismo verdadeiro. E o jornalismo verdadeiro, que era feito por gente que está fora do mercado, vou citar aqui alguns nomes, o Menon que está aqui é um desses, mas o Menon está no mercado, que cobriu pelo UOL, mas gente como Lúcio de Castro e Roberto Salim Gabriel. Vejam vocês, 2 profissionais dessa estirpe, dessa qualidade profissional, que produziam matérias. O Lúcio é responsável pelo dossiê vôlei, que mostrou as mazelas da Confederação Brasileira de Vôlei sob a administração do seu Ari Graça. Mostrou as mazelas da Confederação Brasileira de Basquete. E graças a gente desse tipo, que
conseguimos, eu vou me incluir nisso porque eu sempre fui a favor, sempre tive essa ala, não conservadora, mas uma ala de indignação, conseguimos derrubar gente como Ricardo Teixeira e desmascarar gente como João Avelange. Isso graças a um sujeito que nem brasileiro é, que é escocês, chamado Andrew Jennings. Um velhinho que trabalha na BBC e que escreve vários livros, que é um exemplo para qualquer jornalista esportivo brasileiro e mundial. Transportando isso para o Brasil, temos que louvar também o Juca Kfouri. O Juca que sofreu mais de 20 processos do Ricardo Teixeira, e se o Andrew Jennings é vencedor, vitorioso, que conseguiu cutucar a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, o Juca foi junto. O Juca é um dos baluartes nessa luta. Então o que eu queria nessa fala inicial, dizer que eu trouxe aqui 3 exemplos para mostrar, porque é o seguinte, toda vez que tem um grande evento, como esse da Olimpíada, a imprensa de modo geral, a grande imprensa, se manifesta. Aliás, a diversão da grande imprensa é comentar a televisão cobrindo um grande evento. Sempre tem um cretino que nunca entrou numa emissora de televisão e que fica comentando o que a televisão transmitiu. As matérias, as transmissões, como se fosse tudo fácil, ninguém pudesse errar e tal. Eu sempre queria inverter, fazer um programa na televisão que comentasse o jornalismo econômico, o jornalismo político, essa mídia conservadora, sabe? Podia ter o troco, mas também não me deram chance de fazer isso. Mas eu trouxe aqui 3 pontos de vista, para vocês verem que falar de Olimpíada, você tem tanta nuance, tanta oportunidade de abrir o leque, que cabe tudo. Aí a gente fica na dúvida, quem tem razão, por onde a gente deveria correr, e que tipo de abordagem é mais correta ou não. Então, peraí. Eu trouxe aqui, primeiro, segura aqui para ajudar. Uma é do Rui Castro, outra da Marilis e outra do André Bacinski. O Rui Castro, de quem já fui amigo, mas diante do panorama geral do que vem acontecendo nesse país, deixei de ser. Apesar de respeitá-lo como escritor, pesquisador, ele se arvora de um grande carioca, apesar de ter nascido em Caratinga e passado a maior parte da vida dele aqui em São Paulo e um pouco em Portugal. Mas tudo bem, louvar o Rio de Janeiro é uma coisa meritória. E eu gosto das pessoas que louvam o Rio de Janeiro, porque eu sou carioca. Sou carioca. Carioca tijucano e torcedor do América. O Rui Castro, na Folha, aquela sua coluna na Folha, escreve uma coluna dizendo que vai lamber sabão quem criticou a Olimpíada. E escreve aqui, ó, ninguém teve dor de barriga por velejar na Bahia, remar na Lagoa ou nadar do Leme ao Posto 6. As instalações foram entregues a tempo, nenhum equipamento deu chabu, nenhuma prova atrasou, nenhum atleta espetou o pé em prego, por aí vai. Todo mundo gostou, os piores vexames vieram dos americanos, tudo perfeito. A começar pela goleira Hope Solo, que pousou fantasiada para se proteger do vírus da Zika. O que ela contraiu mesmo foi um frango. Isso é interessante, uma partida, é verdade, voltou para casa mais cedo. Aí é o valor do escritor, né, que é muito bom. Depois o repórter travestido de gourmet taxou o biscoito Globo de sem graça. O pessoal é cretino. Ir ao Rio de Janeiro e não se deixar encantar pela culinária carioca, do chopp, dos bolinhos e tal, só mesmo um imbecil americano que come lá no McDonald's e acha aquilo uma maravilha. E terminou com o papelão do Rio Elote, o nadador mijão. Muito bem. Ele termina dizendo, vendo todo o seu pessimismo contrariado, só resta aos profetas da derrota lamber sabão.
Está correto? Tá. Mas está errado? Também está, na minha visão. Porque ele só viu um lado. Tudo isso que ele falou está certíssimo. A cidade se encantou, o nadador americano é um imbecil, o repórter do New York Times é um idiota, tudo funcionou a tempo, as instalações, PPP, a cidade festejou, mas só que tem o outro lado. Então, quando ele fica só desse lado aqui, é uma postura que não se aplica ao verdadeiro jornalismo. Isso é uma crônica de um sujeito encantado somente com as benesses da Olimpíada. Só que a Olimpíada não é só feita de benesses e coisas bonitas, infelizmente. Dura 17 dias, mas aquelas instalações estão ali para o resto da vida. Algumas serão até desmontadas. Vou a outro artigo. Da Marilis Pereira Jorge. A imprensa não tem que se desculpar por crítica antes dos jogos. Nem bem terminou a primeira semana de Olimpíada, começaram as cobranças, ora de articulistas, ora de torcedores entusiasmados, para que a imprensa estrangeira e nacional pedisse desculpas pelas críticas e pelo pessimismo. Como se o fato do evento ter sido um sucesso transformasse tudo que foi criticado, cobrado, denunciado em notícias infundadas. Não eram e não são. A Baía de Guanabara continua poluída. As águas mais claras, isso aqui é muito importante, você vê como é que a gente pode se aprofundar e às vezes não se aprofunda. As águas mais claras, celebradas da competição, contaram com dois fatores. A sorte e o truque. Primeiro, não choveu forte, o que poderia ter levado lixo às áreas de provas. E a corrente sul garantiu águas limpas. Mas aí que vem a coisa do jornalismo investigativo. No quesito maquiagem para gringo ver, comportas de esgoto na região da Bahia foram fechadas no dia 8 e reabertas no domingo, dia 21. Um vídeo publicado pela Associação de Amigos e Moradores de Botafogo mostra o esgoto quando voltou a jorrar no aterro do Flamengo. A água estava muito clara e limpa, essa é a afirmação de um morador do local, nessas 2 semanas. Eu saio de caiaque todos os dias e ali é puro esgoto. Está voltando tudo ao normal, contou Lorena Mossa, frequentadora do local. Ou seja, essa notícia que a SEDAI segurou durante esses dias para o esgoto não correr para a Ilha de Guanabara, eu não tinha visto em lugar nenhum. E eu não sei se essa informação aqui da Marilis, acredito nela, é verdadeira. Certamente será, não é uma irresponsável. Mas por que a imprensa não foi atrás dessa informação? Por que não se levou isso adiante? Não, a gente acha, porque a vida, quando volta ao normal, é fundamental para a cidade. Se durante 17 dias não houve isso aí, beleza, parabéns para a Olimpíada. E o dia a dia da população? Então, esse tipo de informação cabe no jornalismo investigativo. E eu não vi em lugar nenhum, a não ser dessas poucas linhas aqui da crônica da Marilis, esse tipo de denúncia ou de notícia. Uma outra. Só a Marilis escreve aqui, não há o que se desculpar, que ela começou. Escrever posts ufanistas é passatempo de internauta. Prece feliz e falando como tudo será perfeito e trabalho de assessoria. Quem faz o trabalho pesado de apurar, denunciar, criticar, cobrar, é a imprensa. Jornalista não é animador de torcida. É chato, mas muitas vezes tem notícia ruim. O Bafisque aqui é mais porra louca, né? Mas vamos lá. Mas é muito interessante sempre. O maior desafio do Rio de Janeiro não foi fazer a Olimpíada. Será sobreviver depois dela. A Olimpíada está acabando, para quem gosta de esporte, foram 2 semanas memoráveis. Aí ele fala do Bolt. Foi sensacional mesmo. Você poder ver o Bolt de perto, saber que o Bolt está na sua cidade, é algo inesquecível. O Bolt, o Phelps, a Rafaela Silva, o Del Potro, que ganhou dos grandes. Em termos esportivos é uma coisa... a gente fica deslumbrado mesmo. Aí ele fala aí começa. Os momentos mais tristes foram as mortes de Stefan Renze, técnico da seleção de canoagem da Alemanha. Foi um acidente.
bateu com o carro no poste, um táxi, o motorista fugiu, mas ele morreu. E do soldado Hélio Vieira de Andrade, da Força Nacional, assassinado a tiros ao entrar por engano no Complexo da Maré. A lamentar, aí que é uma coisa de comportamento, a indecência do boxeador, não é da boxeador, ele errou aqui, do judoca, egípcio em não cumprimentar seu oponente israelense. Era outra coisa que ele podia discutir, olha quanta pauta teria. A molecagem do americano, do nadador, o pitido francês do salto com vara e a falta de educação do público em algumas competições, que é outro assunto que levaria horas aqui discutindo se a vaia é legítima, não é, se é o comportamento do brasileiro, se tem que ter respeito ao outro no pódio, na hora da competição e tal. Aí vem, terminada a festa, restará o Rio de Janeiro, aí entra de novo o jornalismo investigativo, se virar sem os aportes emergenciais do governo e sem a maquiagem de segurança proporcionada pela tropa de 85 mil profissionais destacada para os jogos. 85 mil. Onde você piscava, olhava, tinha um... Olha, não estou brincando não, o Menon estava lá. Passavam, às vezes, carros, jipes, assim, jipe sem capota, com os caras com a metralhadora, assim, de um lado e para o outro. Onde você ia, tinha policial. Mesmo assim, não impediu de bala perdida na linha vermelha, de soldado ser assassinado, mas com uma segurança de 85 mil soldados, a cidade fica, né? Ele não fala aqui, mas houve também uma higienização, né? Prostitutas, travestis e moradores de rua foram empurrados para lugares. Não é a primeira vez que acontece no Rio, nem em grandes cidades. Já foi feito em várias cidades que sediaram os Jogos Olímpicos. Em Londres aconteceu isso também. Em Tóquio já está havendo. O japonês se antecipa, já está escondendo. Olha só o que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro fala aqui, é citado pelo André Bacins. O que preocupa o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, é o seguinte, ele disse à BBC em entrevista. Como é que vai fazer as coisas com policiais sem salário? Quem está falando é o secretário de Segurança do Rio. Com os batalhões, às vezes, sem alimentação. Como é que eu vou exigir que o policial saia para a rua, arrisque a vida e que se comprometa com a sociedade e com o Estado, se esse Estado não paga? Nós temos que lembrar que o Estado do Rio de Janeiro está falido e é dirigido por uma múmia paralítica chamada Dornelles, já que o governador está licenciado, talvez volte agora, o Pezão. Nós estamos, segundo o Beltrame, vivendo em um dos momentos mais difíceis da segurança pública no Rio. Volta o Bacinski. Outra grande preocupação é o custo dos aparelhos olímpicos depois dos Jogos. O governo estadual havia anunciado para o dia 4 desse mês uma licitação para exploração comercial do Parque Olímpico, mas adiou para o dia 26. Os moradores do Rio estão carecas de saber o que acontece com as arenas esportivas, erguidas com dinheiro público, como os ginásios do PAN e o Maracanã, que é outro escândalo no Maracanã. Fora o campo de golfe, se a gente entrar nesse campo de golfe, a gente fica aqui 10 anos para discutir a sacanagem que foi a construção desse parque do golfe, quando podia ter sido realizado no Itanhangá ou no Garden Golf Club, 2 campos de golfe que existem na Barra, ou ir para Teresópolis ou Petrópolis, ou se o golfe fosse disputado aqui em São Paulo, ninguém ia morrer por causa disso. O futebol foi jogado em Manaus, em Salvador, em Brasília, pelo Brasil afora. E o golfe teve que ser do Rio de Janeiro, numa área que houve devastação do meio ambiente e para a especulação imobiliária. Depois da Olimpíada, os turistas vão embora, já foram. A imprensa também, já foi. Aos fluminenses restará a volta ao duro cotidiano de seu estado lindo e falido. O maior desafio do Rio não foi fazer a Olimpíada. Será como sobreviver depois dela. Esse é o problema. Porque também tem o seguinte, todo mundo meteu o bedelho nessa cobertura olímpica, como eu falei agora há pouco tempo atrás. Quase não teve cronista ou colunista que não tenha falado, dedicado uma coluna ou várias, isso nos sites, blogueiros, pessoal dos jornais, todo mundo se manifestou contra ou a favor, ou mais ou menos em cima do muro, exaltando ídolos, exaltando momentos bonitos, lindos e inesquecíveis, ou criticando uma coisa aqui e ali. Termina
termina a Olimpíada, esse negócio vai se esvaindo, vai sendo esquecido, vai sendo jogado no lixo. E a cobrança disso que eu acabei de falar aqui, do chamado legado olímpico, se as instalações olímpicas serão utilizadas ou não, o que vai acontecer com nossos atletas, será feita, em sua grossa maioria, o que sobrará, para a imprensa esportiva. Imprensa esportiva essa que cada vez se preocupa menos com esse tipo de coisa. E outra coisa, cada vez tem menos espaço. É doloroso para quem... Eu fui editor de esporte da Folha 3 vezes diferentes. Briguei as 3 vezes. Mas consegui fazer um bom trabalho lá. Hoje você olha a Folha, tirando a época de Olimpíada, cada vez tem menos espaço. Tem dias com caderno, que a seção de esportes da Folha tem uma página. Você olha para o Estadão, a mesma coisa. Está diminuindo a cobertura diária. Então, o acompanhamento desse legado olímpico e o que vai acontecer com a cidade do Rio de Janeiro, no caso das instalações olímpicas e da situação dos atletas, vai restar para a imprensa esportiva, e eu não confio nessa imprensa esportiva estabelecida. A nossa salvação vai ser, voltando agora à agência pública, serão os sites, a mídia alternativa e essa mídia nova que cada vez cresce mais de gente disposta a encarar, a desafiar e passar e usar as redes sociais como uma alavanca para que a gente tenha conhecimento dessas coisas. Ainda bem que está surgindo isso e proliferando. Porque se a gente ficasse apenas nas mãos da chamada grande imprensa, todas essas coisas seriam jogadas para córner, esquecidas, e a gente acharia que foi tudo uma beleza, e os donos do poder se mantendo, se locupletando, se dando bem, e a gente sem acesso a essas informações. Então eu quero aqui, nessa primeira participação, louvar a participação de mídia ninja, jornalistas livres, de vários sites que aparecem por aí, de trabalho, como o pessoal do Ludoped também, da agência pública, do Nexo, todo mundo, é um novo mundo que está surgindo. Eu que venho de longe, eu comecei com 16, mas eu vou fazer 70, então já venho de longe. Como diria um velho político de quem eu fui muito fã, que aqui em São Paulo não gostavam dele, para minha tragédia, porque eu lutava tanto por ele ser presidente, eu que fui discípulo de Darcy Ribeiro, e assim como o Darcy Ribeiro, tinha um encantamento por esses políticos que se chamava Leonel de Moura Brizola. Aliás, se ele estivesse vivo, as coisas estariam um pouco diferentes nesse país, eu acho. Mas, enfim, já morreu faz muito tempo. Então, eu vejo de longe como Brizola. E louvo, em vez... Tem uma coisa que vocês falam que eu acho muito interessante na pública, que o jornalismo não está acabando, está se renovando. E quem vai ainda salvar o jornalismo e manter ele de pé é o repórter. Quem vocês querem? Posso dar sequência aqui? Pode, manda bala. Até para não ficar sem o que falar no final do... Depois dessa aula do Trajano, eu tô pensando até em ler aqui o que ele deixou. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiro, Ludopédio. Estou muito satisfeito de estar aqui conversando com vocês e estar ao lado, enfim, do Trajano, que é meu ídolo, e da Natália, que também conheci ela há muito tempo, e depois ela veio a se tornar minha ídola também, em razão de todo o esforço e toda a iniciativa que ela tem e que trouxe de novo diários novos para o jornalismo. Eu tenho também uma longa história pelas grandes redações. Comecei também muito cedo, não com 16, Trajano, mas chegando aqui em São Paulo com 18, quase. Eu comecei como quase que um office boy de uma assessoria de imprensa que tratava de esportes. E aí foi indo que foi parar nas redações de jornal, mas nas redações de jornal eu não fui fazer esporte, apesar de sempre ter gostado muito do assunto. Eu fui fazer política, e política municipal, depois política nacional. E nessa trajetória, enfim, passei pela Folha, pelo Estado. E até recentemente eu era editor de política do Estadão, quando uma amiga minha veio conversar comigo e falou assim: Conrado, por que a gente não abre um jornal? Eu falei: meu Deus do céu, que grande ideia, abrir
um jornal no meio da maior crise, da maior crise da imprensa. Bom, mas aí a gente pensou, né, abrir um jornal hoje não é como antigamente. Você não precisa de 50 milhões de dólares para comprar uma rotativa e para poder se fazer ouvido. Você precisa apenas de uma ideia e de alguma linguagem definida e original para poder falar com as pessoas. Então a gente decidiu criar o Nexo, que é um jornal, é uma plataforma digital. A gente gosta e faz questão de se chamar de jornal, porque a gente quer lidar com todos os assuntos que acontecem no Brasil e no mundo. Não é dar tudo, mas é lidar com esse universo de uma maneira bem mais focalizada, escolhendo bem os assuntos que a gente quer fazer, a partir de uma premissa que nós vamos fazer jornalismo explicativo. O que é jornalismo explicativo? É um jornalismo de contexto, que tenta ligar pontos, que tenta e que vê o valor do resgate histórico de assuntos e da contextualização atual, mostrar para as pessoas, e tem pessoas muito jovens que consomem informação, às vezes que a corrupção não nasceu hoje, né, e coisas do gênero. E aí, quando o Marco, enfim, me convidou para vir até esse seminário, eu pensei assim, bom, como que eu posso contribuir para essa conversa a partir dessa perspectiva do Nexo, que trata de esportes também, mas não é um veículo que está ligado diretamente ao esporte. E comecei a refletir bastante sobre esse tema, né, do jornalismo investigativo em tempos de mega eventos. E mais do que isso, né, não são só mega eventos, são mega eventos esportivos. Daí veio essa minha reflexão, e aqui que eu queria falar com vocês que um mega evento esportivo, ele envolve investimento, como disse o Trajano, envolve investimento público e privado, envolve legado, que enfim, é uma intervenção muito brutal que se faz nas cidades, investimentos muito altos, desvios às vezes também muito altos, mexe com pessoas, mas ao mesmo tempo ele mexe com paixões, ele mexe com prazer, né? Então a gente tem aí diante da gente um assunto em que você tem que lidar com a razão, que é a intervenção no espaço público, o gasto do dinheiro público, a orientação de como o dinheiro privado vai ser gasto, ao mesmo tempo em que você vai ter que lidar com o prazer das pessoas de poderem desfrutar desse evento, né? Enfim, eu sou da área de política e eu sei, enfim, ninguém vai tá vendo agora as sessões do Congresso Nacional por prazer, né? Talvez esteja vendo por outros motivos, mas as pessoas vão ao estádio por prazer, as pessoas vão a concertos. Eu acho que o esporte, assim como a cultura, eles têm esse paradoxo. As pessoas vão a concertos por prazer, vão a shows por prazer. E aí, onde é que fica o jornalismo e o papel do jornalista para lidar com assuntos que despertam prazer nas pessoas, mas ao mesmo tempo envolvem uma série de outros fatores, como esses investimentos dos quais eu falei, que são estruturais para que as pessoas sintam prazer, né? Mas sua abordagem costuma ser um pouco chatinha, um pouco chata, né? É o chamado estraga prazer. E muito, Trajano, você sabe disso, muito jornalista que fala, lá vem o chato, porque o cara vem de novo o Juca falar da CBF, vem de novo o Juca falar do Marco Polo, né? Quando na verdade isso é essencial para que o prazer de fato seja bom lá na frente, né? Para que as pessoas possam avaliar isso. Eu como corintiano, eu tenho um exemplo da década passada, que eu ouvia e eu ficava um pouco perplexo, na época que o Corinthians fez aquela parceria com o MSI, né? Aquele grupo de investimentos, e eu tinha que ouvir, e ouvia de muita gente, às vezes com sinceridade, falando assim, dane-se essa parceria, não importa o rolo em que ela esteja envolvida, para mim o que importa é título no final do ano e o Tevez vestindo a camisa do Timão, né? Mas aí eu acho que houve, isso na década passada, eu acho que houve no Brasil um momento de inflexão. E um momento de inflexão que fez com que a atenção das pessoas não deixasse de ser estanque. De um lado,
que o jornalismo investigativo desperta e de outro o prazer, né? Que foi junho de 2013. Eu acho que junho de 2013 teve um impacto gigantesco no mundo político, mas teve um impacto gigantesco também na percepção da sociedade em relação às coisas que são discutidas, em relação a todos os esquemas de poder do Brasil. E isso passa também pela imprensa, pelo poder de intermediação da grande imprensa. A partir de junho de 2013, você tem transformado aí, começam a aparecer para a maioria das pessoas as iniciativas de jornalismo independente, e essas iniciativas começam a dialogar com o grande público, as pessoas começam a ver valor naquilo, né? Qual a coincidência? A coincidência é que junho de 2013, há um ano da Copa do Mundo do Brasil, né? Então, as pessoas despertam para isso, de repente começam a falar em hospital padrão FIFA, começam a falar em escola padrão FIFA, às vésperas de um grande evento esportivo. E isso traz uma atenção e traz a possibilidade de que esse evento passe a ser visto de uma maneira diferente. As pessoas passem a olhar a FIFA, por exemplo, não como alguém que está trazendo um grande evento para cá e vai ser super legal. Não, olha, eles estão interferindo em coisas internas nacionais, com privilégios internos nacionais, sem que nós, população, tivéssemos avaliado, refletido ou pensado sobre isso, né? E aí a gente entra numa questão da democracia, quer dizer, quão popular ou qual foi a participação do povo para que uma entidade privada que vem ter lucro aqui, o que o povo opinou sobre isso, né? Eu fico imaginando, quer dizer, quando foi que decidiram que a Copa ia ser no Brasil, quando foi que decidiram que a Olimpíada ia ser no Brasil? Foi num momento bem diferente do qual a gente está hoje, né? Foi na década passada, em que o Brasil passava por um momento de crescimento muito alto, as pessoas tinham uma percepção de que talvez ali o Brasil se tornaria, de fato, o país do futuro. E quando todo mundo viu, estava lá o pessoal comemorando junto com os cartolas e pulando a conquista do Brasil sediar a Copa ou sediar a Olimpíada. Qual reflexão a nossa sociedade teve para que as pessoas estivessem comemorando daquele jeito? Por que a gente era obrigado a comemorar daquele jeito? Né? Hoje, se você for ver no debate atual, você tem dezenas de cidades que se recusam a receber grandes eventos, justamente porque esses grandes eventos eles têm o gasto público, eles têm um gasto público e social muito grande e tem uma questão de transparência de como esse dinheiro é gasto. Isso não quer dizer que, não, se a gente discutisse lá atrás, não vamos receber o mega evento. A questão é, nós vamos ter que discutir muito esse mega evento, nós vamos ter que saber qual vai ser o custo desse mega evento. Talvez fazer um plebiscito, né? Eu fico imaginando que seria muito mais legal para o Brasil, que é um país que tem limitação de recursos, se ele pudesse 10 anos antes discutir com a sociedade, fazer uma campanha, vamos receber a Copa ou vamos receber a Olimpíada, e aí daria tempo para as pessoas discutirem, olha, o custo é esse, o benefício é esse, e talvez lá atrás a gente pudesse pegar e falar assim, não, vamos receber, e todo o processo de construção de estádios, talvez a gente não precisasse ter 12 estádios, foram 12, Trajano, na Copa? Foi para 12. Quer dizer, será que se a gente não tivesse discutido lá atrás, a gente não teria definido junto com a sociedade? Não, são 8, vamos gastar em 8, não precisa gastar em 12. Né? É o famoso assim, a gente topa, mas a gente sabe o que está acontecendo. Mas enfim, nós despertamos. Despertamos ali, na minha opinião, em junho de 2013. Eu acho que junho de 2013 é aquela coisa difusa, confusa, que começa de um jeito e termina de outro. Também não quero entrar nesse aspecto. Mas aí, a questão da atenção das pessoas passa para que essa atenção passe para o jornalismo investigativo, passa para essas discussões mais estruturais. Só que quando a atenção das pessoas passa para essas questões mais estruturais, que são feitas pelo jornalismo investigativo, são feitas pelo jornalismo watchdog, né? Eu até tenho um pouco de dúvidas em relação a esse termo jornalismo investigativo, porque para mim todo jornalismo é investigativo. Mas, de fato, essa função existe, né? Que é a função do cara que está ali de cão de guarda, de estar levantando desvios e etc.
Aí que tá. Aí que tá que a gente entra nessa questão, Trajano, perfeito, e essa observação eu concordo com ela. No momento que a atenção se volta para esse tipo de jornalismo, para o jornalismo investigativo, watchdog, a gente está numa crise danada de financiamento. Quem que conseguia financiar isso antes, lá atrás? Os grandes veículos de comunicação, né? Com grandes estruturas, que tinham tempo de deixar um repórter trabalhando muito tempo numa reportagem. Não é fácil fazer jornalismo investigativo. Eu, quando era repórter, fiz algumas vezes algumas coisas nesse sentido. Você precisa de muito tempo, você precisa de um trabalho de pesquisa grande, você precisa de um trabalho de convencimento grande de fontes para que elas falem com você. Você precisa, enfim, você precisa da confiança do jornal. E as estruturas atuais já não permitem mais isso. As estruturas atuais já não dão o tempo que você precisa para fazer esse tipo de jornalismo. Tanto que, enfim, a gente tem a Lava Jato aí, hoje, e a maioria, se não a totalidade das reportagens que a gente tem sobre Lava Jato, sobre operação, sobre escândalos de corrupção no Brasil, elas são todas baseadas em vazamentos ou em documentos em que uma autoridade que está fazendo a investigação decide passar a informação com o seu próprio filtro para o repórter. E essa informação não é que ela serve ali de uma base para que você vá fazer uma apuração e poder acrescentar ao debate uma consistência de trabalho de apuração, não. Ela acaba sendo publicada por valor de face. Até porque se você não publicar hoje, ele vai passar para outra pessoa e essa pessoa vai publicar amanhã, né? Enfim, nessa crise, o que fazer? As grandes estruturas estão sem financiamento, e aí começam a surgir, enfim, Trajano já tratou disso e concordo perfeitamente, começam a surgir esses outros veículos de comunicação. Enfim, a Pública, o Nexo, que não é um jornalismo investigativo, mas é um jornalismo explicativo, e eu acho que a gente pode ser bem revelador também, a partir de só ligar os pontos. E esses novos veículos, eles acabam suprindo uma demanda do público que está interessado nessas novas abordagens que a grande imprensa não consegue fazer mais, né? E as várias vozes que se criam, na verdade, você cria um ambiente diferente para que o Jornal Nacional não seja a única voz, para que outros grupos pequenos, de pequenas estruturas, possam falar, possam ser ouvidos, e mais do que isso, assim, esses pequenos grupos, eles estão dentro de um contexto que os diferencia muito só do comentário de internet. A gente está passando por uma revolução digital. Essa revolução digital, ela dá a possibilidade de que todo mundo aqui possa ser um jornalista em potencial. Mas não é necessariamente isso. Eu acho que alguns fundamentos do jornalismo, e esses pequenos veículos que têm esse fundamento do jornalismo como base, eles são insubstituíveis. E é aí que eu acho que vai estar a sobrevivência do jornalismo, é aí que eu acho que vai estar a sobrevivência e a manutenção da atenção das pessoas para as questões que são originariamente um pouco chatas, mas que podem ser transformadas sim em um assunto da sociedade. É uma sociedade hoje que não permite mais piada racista, uma sociedade hoje que não permite mais piada sexista, é uma sociedade que hoje também quer discutir a fundo e quer discutir de uma maneira qualificada onde vai ser investido o dinheiro público e como, eventualmente, futuros grandes eventos possam ser feitos por aqui. Acho que é isso, essa é a minha contribuição para esse diálogo. Obrigado. Antes da Natália falar, só queria fazer um registro aqui, já que nós estamos falando aqui em jornalismo investigativo, e até entrei na hora que você falou, todo jornalismo, eu falei, pô, então eu estou vivendo em outro planeta, porque esse tipo de investigação que se faz, aí você foi bem quando disse que hoje em dia a gente tem vazamentos, né? Mas aí serve para você também falar, viu, Natália, porque a gente fala muito em jornalismo investigativo, e você falou que não se tem mais tempo de investir no repórter, que fica um mês fazendo a matéria e tal. Isso não era nem só jornalismo investigativo, era um jornalismo romântico,
que vinha da revista Realidade, passou pelo Jornal da Tarde, passou pelo Jornal do Brasil, Marcos Faema, Celso de Souza, Naciro Calili, Hamilton Almeida, a imprensa alternativa, que era o Ex, o Mais Um, o Movimento, Opinião, que não era bem o investigativo, mas era o jornalismo romântico. Esse que se perdeu também. E ela, bom, tudo que é romântico é bom, né? Supostamente. Bom dia ainda. Estou muito feliz de estar aqui no Museu do Futebol, sendo a representante feminina dessa mesa, para começar. E de estar ao lado do Trajano e do Conrado. O Conrado eu conheço há muito tempo. E o Trajano, ele nos elogia, mas ele não revela que, na verdade, no fundo, a gente vem mais ou menos da mesma raiz, que é a raiz dessa turma do Sérgio de Souza. E o Trajano conhece a Marina Amaral, que é a outra fundadora da Pública e diretora da Pública há muito tempo. Tem uma caminhada junta no jornalismo há muito tempo. Eu preparei uma fala aqui no papel rasgado, mas eu queria comentar 3 coisas que eles falaram antes. A primeira coisa que o Trajano observou, que eu acho importante reforçar, que ele fala assim, e o custo, agora já começa a se discutir o custo das arenas que foram construídas para os esportes. Eu acho que é importante relembrar, e isso também não teve muita cobertura hoje em dia, que o Maracanã foi totalmente renovado, houve protesto no Rio de Janeiro, porque na verdade eles destruíram toda a estrutura do Maracanã que era tombado, reconstruíram o Maracanã para ser uma concessão, houve a concessão, a Odebrecht ganhou a concessão e devolveu o Maracanã, falou, não queremos porque isso não dá lucro. Quer dizer, é um modelo que, para começar, com o principal estádio do Brasil, já mostrou que não dá muito certo. Vamos ver o que vai acontecer com as arenas construídas para as Olimpíadas. Outra coisa que o Trajano falou também, que eu acho importante reforçar, que também não está tendo a mesma atenção, não está tendo nenhuma atenção pela imprensa. Fica aqui a proposta de pauta para o Nexo, que faz várias reportagens por dia e várias reportagens muito boas. O custo, né? O que vai acontecer com a segurança do Rio de Janeiro depois que não tiver mais os aportes do governo federal? O governo federal de Michel Temer deu 2,9 bilhões de reais. Deu de presente, deu de graça, depois do governador do Rio de Janeiro decretar estado de calamidade pública, o que foi feito depois de um jantar com o próprio Temer, decretou estado de calamidade pública, dizendo que não tinha nenhum dinheiro. Temer fez um decreto falando, ok, vou te dar 2,9 bilhões de reais para vocês conseguirem fazer as Olimpíadas. Está no decreto que está escrito Olimpíadas, e ninguém sabe para que vai ser usado esse dinheiro. Ninguém sabe porque no dia em que o dinheiro estava sendo liberado, eu liguei para a Secretaria de Segurança Pública e falei, por favor, eu gostaria de saber como vai ser gasto 2,9 bilhões de reais. E ela me falou, a assessora de comunicação me falou, vai ser gasto para pagar salários. Tá, vai ser gasto para pagar salários de quem? Ah, não, nós vamos distribuir para os diferentes unidades policiais e eles vão ver os tipos de dívida que eles têm e os contratos que eles ainda têm a pagar. Eu falei, não, senhora, eu quero que a senhora me apresente um plano de gastos, porque não dá para um presidente liberar 2,9 bilhões de reais para um Estado sem ter um plano detalhado de gastos. Ela disse, então vai demorar um pouco. Foi a resposta dela. E aí eu entrei com um pedido de lei de acesso à informação, recebi uma resposta que dizia quais unidades da polícia quais os salários de quais unidades da polícia iam receber esse dinheiro para salários, não dizia qual que era o tempo desses salários e não dizia o que ia acontecer com 400 milhões de reais. Quer dizer, tinha alguma prestação de contas vaga em 1,6 milhões de reais, mas os outros 400 milhões de reais não explicava qual que seria a finalidade disso. Sem explicar outra coisa, o decreto do Temer diz esse dinheiro tem que ser vinculado a Olimpíadas. Ele não foi usado para Olimpíadas, ele foi usado para pagar salário de policial atrasado desde março. Ou seja, há uma ilegalidade enorme aí no momento em que a presidente está sendo empichada por ter escamoteado aí os gastos, uma irresponsabilidade fiscal. Enfim, entrei junto com a organização Artigo 19, estamos nessa batalha de lei de acesso à informação, espero conseguir ver para onde foi usado e espero que tenha sido usado para Olimpíadas, porque senão é bem feio, né, o presidente. Só lembrando que 2,9 bilhões de reais é o dobro do que estava previsto para gastos de segurança para as Olimpíadas, e 50%
100% a mais do que foi gasto em toda a Copa do Mundo, em 12 cidades-sede, um evento que durou um mês. E eu digo isso porque eu, particularmente, fiquei muito chocada com essa história, que não recebeu a devida atenção da imprensa, porque quando era o governo do PT e a gente estava cobrindo Copa do Mundo, a gente cobre falta de transparência e violação de direitos humanos desde 2011 em relação aos mega-eventos, a gente ia na planilha, a gente ficava em cima do gasto de segurança porque eles estavam comprando aparelhos que poderiam levar à repressão, a gente ficava 1 a 1. A gente sabia cada centavo para que aquilo ia. De repente, 2,9 bilhões de reais que ninguém explicou para que vai ser usado até hoje. E o Conrado fez um comentário que eu concordo plenamente. Eu acho que depois do ciclo de mega-eventos do Brasil, o grande e maior legado que o Brasil deixa para o mundo é que a gente colocou em questão esses mega-eventos, e isso eu acho que foi um marco brasileiro. Foi um marco brasileiro que teve a ver bastante com a organização de movimentos sociais, os comitês populares da Copa e Olimpíadas em várias cidades, que começaram a questionar os efeitos na população, também das manifestações de junho, e que eu acho muito difícil você não associar, acho muito difícil você dissociar todo essas questões políticas profundas que estão acontecendo no nosso país desse momento, desse ciclo de mega-eventos. Eu acho muito difícil. Então você pega, não sei se para algum presidente vai ser tão bom ele falar, pô, vou levar o mega-evento para o meu país, vou terminar sendo empichado. Não é, enfim. E claro, a FIFA também, muito por causa do trabalho do Andrew Jennings, também por trabalho de jornalistas aqui citados, investigativos, está sendo investigada pelo FBI. Acho que a imagem desses dois grandes eventos foi manchada, e eu digo que com orgulho, porque obviamente só foi manchada porque eles trazem muitos problemas. Agente da agência pública, nós somos uma organização sem fins lucrativos que só faz jornalismo investigativo. Depois a gente pode entrar nessa questão do jornalismo investigativo e tal. Basicamente é o seguinte, a gente pega um tema, a gente é obcecado e fica nesse tema durante 3, 4 meses, lendo tudo que é planilha, conversando com todo mundo que entende sobre o tema, checando os dados, cruzando números, buscando documentos para você conseguir entender de fato o que aconteceu. E eu queria falar de coisas que vão permanecer depois das Olimpíadas. Eu, por conta das Olimpíadas, fui morar no Rio de Janeiro em março desse ano. Estou num primeiro choque de ver como as coisas funcionam no Rio de Janeiro. Acredito que de uma maneira muito mais displicente em relação à responsabilidade da coisa pública. Não que São Paulo seja lá aquela maravilha, mas no Rio de Janeiro, uma coisa como essa, vamos gastar 2,9 bilhões e vamos mandar para as polícias, eles vão decidir. É uma coisa assim que é de uma falta de compreensão do que é a coisa pública profunda. Então, por conta disso, a gente levantou algumas histórias. E, para mim, uma das mais importantes e que vai ter impactos depois e que precisam ser compreendidas tem a ver com as nossas queridas grandes empreiteiras, maiores réis da Lava Jato, que estão profundamente associadas com os mega-eventos e bastante com as Olimpíadas. Lá no Rio de Janeiro, para a construção das obras vinculadas às Olimpíadas, Odebrecht, OAS e Andrade Gutierrez foram atores muito importantes. Se revezaram em todas as principais obras, num processo que traz indícios fortes de cartelização, como elas já estão sendo condenadas por cartelização na Petrobras, mas elas repetem esse status quo em vários outros momentos. No caso das Olimpíadas, há bastante indícios disso, não vou dizer que ninguém julgou, né? No Rio de Janeiro, além dessas 3 grandes atoras, nós temos 2 outras grandes empresas, a Carioca Engenharia e a Carvalho Hosking. Essas 5 se revezaram em diversos projetos, diversas obras das Olimpíadas, por exemplo, a linha 4 do metrô, os BRTs, que hoje em dia tem 3 grandes linhas de BRT. BRT é um negócio interessante, é como se fosse uma faixa de ônibus, mas é uma faixa exclusiva só para o BRT, para esse tipo de ônibus. E ela é separada do resto das vias, então é uma mistura em que se fosse um trem de superfície e um ônibus. E hoje em dia no Rio tem 3 grandes linhas de BRT que estão interligando o Rio inteiro. Principalmente da zona da Barra da Tijuca para o centro e da zona oeste mais para a região do centro também. Também se revezaram na reforma do Maracanã, concessão do Maracanã, no Parque Olímpico e no Porto Maravilha, que ficou conhecido para o mundo inteiro hoje em dia,
nessas últimas semanas como Boulevard Olímpico. Duas reportagens que a gente fez, e aí eu vou dizer um pouco o que a gente descobriu e qual que é a consequência disso. Obviamente, essas empresas elas se unem porque há oportunidades de negócios milionários, ganham muito lucro, muita influência e também, supostamente, muita propina. A gente descobriu um documento da Lava Jato que não tinha sido levantado por nenhum jornal, que mostra, por exemplo, que a concessão do Parque Olímpico para a empresa Odebrecht e Carvalho Hosken e Andrades Gutierrez construir todo o Parque Olímpico, tudo aquilo que a gente viu nas últimas 2 semanas, havia um registro, uma pauta de uma reunião feita por um dos principais executivos do Odebrecht 1 ano antes do anúncio dos vencedores da licitação, que já descrevia ali, Parque Olímpico, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Carvalho Rosa. Ou seja, já sabiam 1 ano antes da licitação ser anunciada quem ia ganhar. Um indício forte de que o jogo já era mais ou menos de cartas marcadas. Outros indícios, a licitação foi feita com base num plano de negócio elaborado pelas próprias empresas. As empresas falaram, olha, esse pode ser um negócio lucrativo se for assim. A licitação seguiu exatamente os mesmos princípios. Obviamente, essas empresas ganharam, é o consórcio que ganhou a permissão para a construção do Parque Olímpico e que, segundo o acordo, investem no Parque Olímpico um pouco, constroem, depois das Olimpíadas ficam com 75% dos terrenos numa das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Porque a área... Quem foi nas Olimpíadas viu. O Parque Olímpico foi construído à beira de uma lagoa, que tem o potencial de se tornar a nova Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar que em volta já tem vários condomínios de luxo, que tem uma vista maravilhosa, como o Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro você consegue ter, e aonde vai se construir, já anunciado, mais condomínios de luxo a um custo, quer dizer, que vão custar caríssimo esses condomínios. A Vila dos Atletas, a mesma coisa. A Vila dos Atletas foi construída pela Odebrecht, pela Carvalho Hosken, num terreno público que foi concedido. Eles vão receber a concessão durante 15 anos e vão poder explorar esse terreno. A concessão, obviamente, vai se estendendo. Vão construir um condomínio de luxo e vão vender para, enfim, apartamentos milionários ali na Barra da Tijuca. Para eles conseguirem construir... ou realizar esse plano de desenvolvimento, eles tiveram que remover um pequeno empecilho que existia ali desde a década de 80, que era a Vila Autódromo. A Vila Autódromo era uma comunidade, eu não acredito, acho que nem dá para chamar de favela, uma comunidade que foi começada por pescadores à beira dessa lagoa e que já tinha cerca de 600 famílias morando ali. Eram casas sem reboco, mas eram casas que tinham seus donos, eram casas dentro de um terreno plano, com ruas, bem estruturada, era uma comunidade muito unida. Você tinha a festa de São João, você tinha a festa de Ano Novo, você tinha uma mistura ali de pescadores com pessoas mais pobres que trabalhavam ali na região, e que já tinha a posse do terreno, não era uma invasão, não era um lugar que as pessoas estavam ali num terreno de outra pessoa, eles tinham a posse do terreno. O que acontece? Eles já, desde o PAN, eles contaram, a gente foi investigar, foi conversar com eles contaram desde o PAN, eles já havia essa ameaça, vocês vão ter que sair dali. Por quê? Porque era a única comunidade pobre que restava naquele lugar. Era a única comunidade pobre. Em volta, como a Barra está se desenvolvendo, você está vendo prédios, cada vez prédios maiores, mais exorbitantes, com o nome mais em inglês possível, terrenos fechados. Tem uma Estátua da Liberdade ali no shopping da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca parece Miami. É Miami, a Barra da Tijuca é Miami, e o prefeito Eduardo Paes é da Barra da Tijuca. E desde a década de 80 queriam tirar essas pessoas dali. Não conseguiam, elas eram muito unidas mesmo. E aí o prefeito Eduardo Paes colocou na cabeça que queria retirar essas pessoas. A gente acompanhou um pouco da resistência e um pouco das coisas horrorosas que foram feitas com essas pessoas. Isso tem uma ligação muito direta com o que essas empreiteiras vão ganhar depois. Isso não aconteceu só
ali nesse lugar da Vila Olímpica. Isso aconteceu também em todos os lugares, onde se construiu linhas que depois vão virar concessão e etc, etc. A Prefeitura do Rio de Janeiro nunca falou quantas pessoas foram removidas das suas casas por causa das Olimpíadas. Esse dado não existe. O que nós fizemos? Nós queríamos descobrir quantas pessoas foram removidas por causa... Eu coloquei um site, eu pedi um site, eu não sei se as pessoas... Aqui. Esse é o site do 100. Esse é o resultado de meses de investigação. É o que ele falou, de 100 histórias. O que a gente queria? A gente queria entender quantas pessoas perderam suas casas por causa das Olimpíadas, para entender... Por um lado, você tem um legado, que é as empresas controlando terrenos públicos para o seu próprio lucro, e por outro lado, você tem uma massa enorme de pessoas que foram removidas das suas casas. Esse dado, como eu disse, esse dado não existe. A prefeitura não diz, nós removemos 200, 300 pessoas das suas casas. Não falam isso. E a gente já pediu via lei de acesso à informação, diversos outros grupos pediram, eles simplesmente não contam. O que a gente fez? A gente tomou como base um estudo, que é um estudo de um movimento do Comitê das Olimpíadas e da Copa do Rio, que estudou algumas comunidades que estão relacionadas a algumas obras que sim a prefeitura assume que são obras das Olimpíadas, porque a prefeitura nem diz, por exemplo, o BRT também nem diz que é das Olimpíadas, mas a gente elencou 4 obras, são os 2 BRTs, o Porto Maravilha e o Parque Olímpico, dentro dessa estimativa que não é oficial, mas que é bastante confiável, de institutos e do movimento social. A gente chegou ao número de mais de 2.500 pessoas foram removidas e perderam suas casas por causa das Olimpíadas. Durante o processo de remoção, que começou em 2010 e acabou este ano, um dia antes do início da Olimpíada, ainda tinha casa sendo demolida na Vila Autódromo, a gente acompanhou, a mídia deu algumas notícias, mesmo a grande imprensa, algumas notícias saíram, porque era a hora da notícia. Depois que essas pessoas saíram de lá, ninguém foi ver o que aconteceu com essas pessoas. E era isso que a gente queria saber. A gente queria saber o que aconteceu com a pessoa que perdeu a sua casa por causa das Olimpíadas, onde ela foi parar, e como é que foi esse processo. E aí a gente resolveu fazer uma coisa completamente kamikaze, que foi, já que não existem dados, vamos criar uma base de dados. Vamos fazer como se fosse uma pesquisa, mas vamos fazer uma pesquisa aprofundada. Vamos encontrar 100 pessoas, 100 famílias que perderam suas casas por causa das Olimpíadas, geolocalizar em cada um dos lugares, ou seja, em cada uma dessas obras, a quantidade mais ou menos de pessoas que foram removidas, ver para onde elas foram, para a gente ter como é que se diz, uma amostra bastante significativa. A gente acabou, no final, conseguiu entrevistar 4% do total de pessoas removidas. E aí fomos de casa em casa, fomos para os lugares, fomos pedindo, ninguém tem isso, a gente teve que procurar, por exemplo, o ex-morador, você tem telefone de alguém, a gente teve que ir em condomínios do Minha Casa Minha Vida, sair batendo de porta em porta, a gente teve que procurar órgãos públicos, nenhum nos ajudou, obviamente, inclusive a Defensoria não nos ajudou, mas movimentos sociais, pastoral, ONGs, movimentos populares, de um em um a gente foi e conseguiu entrevistar 100 pessoas. A gente queria ouvir, basicamente, a história dessas pessoas. Isso aqui é uma base de dados vivo. Cada uma dessas casinhas, eu convido vocês, é um mergulho numa história bastante profunda, mas que está registrado. Ninguém vai tirar isso da gente. Isso aqui é um legado. Isso aqui é um tremendo legado, inclusive para outras cidades que possam, tá pensando em receber Olimpíadas. Cada uma dessas casinhas você clica, você entra na história da pessoa. A pessoa, ela está contando a história dela em vídeo ou em áudio com fotos. Dá para clicar em uma aí, ó? Não está clicando? Não, aqui na casinha. Clica. Não está conseguindo clicar? Bom, imaginem. Então melhor, porque vai para casa e faz. É fácil, a pública /100, tá? É bem fácil. A pública.org /100, você clica, você vai em cada uma dessas pessoas está contando em primeira pessoa o que aconteceu com elas.
E eu, assim, já vi muita coisa, sou jornalista que cobre direitos humanos há mais de 17 anos, mas muitas histórias me deixaram absolutamente chocadas. E aí eu vou contar elas para vocês, por quê? Porque eu acho muito importante a gente, nessa reflexão toda que a gente está fazendo, não só sobre o mega evento, mas sobre esse momento político do país, a gente perceber que quando há cartelização, quando há um grupo de empresas que pagam propinas para receberem dinheiro, o resultado é violação de direitos humanos. O resultado é que, para que aquilo se concretize, vai se fazer qualquer coisa que for necessária. E o que se fez com algumas dessas pessoas foi qualquer coisa que foi necessária. Aqui é um exemplo. Aqui é um áudio, ela está contando a história dela e aqui você vai vendo, pode deixar lá que vai rodando. Aqui você vai vendo as fotos que a gente tirou com ela. A gente fez assim um slideshow bem brega, assim, bem, sabe, que nem aquelas coisas do YouTube, que as pessoas adoram. E aí ela dentro da casa nova dela contando como é que foi o processo. Aconteceu de tudo, principalmente na Vila Autódromo. Desde as primeiras pessoas saíram muito fácil porque a prefeitura, integrantes da prefeitura falaram, não, você vai perder sua casa, é melhor você receber esse apartamento no Minha Casa Minha Vida em Campo Grande, que é a 40 quilômetros de distância, no meio do nada. Eu fui para Campo Grande do centro, leva 3 horas, não tem absolutamente nada em volta. Você chegou no trem de Campo Grande, você demora 1h30 de ônibus para chegar onde é essa casa. Ou, primeira fase, ou você vai ficar sem casa. Ou você pega essa casa ou você vai ficar sem casa. Algumas pessoas saíram. Segundo método da prefeitura, quem era a liderança que estava tentando organizar, não, nós temos algum direito, nós temos que ter alguma alternativa que não seja só ir para Campo Grande. Cooptar as lideranças, pagar, oferecer mesmo. A gente tem aqui o Cosme, ele conta, ele fala assim, o prefeito Eduardo Paes me chamou de canto numa reunião e falou, se você quiser eu te dou 2 apartamentos. Para com isso, para de organizar o seu povo. Isso a gente ouviu de outras pessoas, mas ele é de outras pessoas também, ou seja, não é que o cara inventou, a gente ouviu de várias lideranças, mas esse cara falou na Câmara e falou que foi o prefeito e eu acredito nele. Depois, ameaças psicológicas do tipo, olha, se você não aceitar a nossa proposta, a sua família vai ficar sem casa, o seu tio já não está muito feliz. Dividir famílias, porque várias famílias moram na mesma casa, como aqui em São Paulo. Uma pessoa tem uma casa, vem o tio do Nordeste, constrói uma em cima, constrói outra em cima, constrói do lado. Acertar com uma pessoa que morava na casa, com a outra e falar, não, mas a sua mãe não está querendo, então eu não vou poder pagar para você. Criar briga entre famílias sérias. Pessoas que foram trabalhar e quando voltaram sua casa tinha sido derrubada. Foram trabalhar, chegaram à noite, sua casa não existia mais, tinha sido derrubada. Isso assim, claro, estou falando dos casos mais extremos, tá, gente? Mas ocorreu. Tipo, não é todo mundo, mas houve pelo menos, eu sei de pelo menos 3, 4 casos e estão registrados aqui. Pessoas que não sabiam que ia ser naquele dia. Então, por exemplo, não, sua casa vai ser derrubada, você vai morar lá, tudo bem, fechamos um acordo. Belo dia, de manhã não, de madrugada, 5 da manhã, chega um caminhão na porta e fala, é hoje. Não tem conversa, é hoje, você vai ser levado hoje. As pessoas pegando as coisas apressadas, colocando tudo de qualquer jeito no caminhão e na hora que as pessoas entravam no caminhão, derrubando as casas. A gente perguntou para todo mundo, você viu a sua casa ser derrubada? E assim, 50% das pessoas choram, porque, claro, são construções que elas mesmas fizeram, né? Porque é o tipo de construção que a gente tem aqui no Brasil, ele mesmo que faz, ele que constrói a casa de cima, a casa do lado. Então você está destruindo a vida dessas pessoas enfim, desculpa, está destruindo a casa dessas pessoas em muito pouco tempo. Você vai falar aí desse trabalho de vocês? Tem só mais 2, tá? Mais 3 exemplos. Tomara que você fale que a coisa que mais, tudo isso choca muito. Eu conheço até o trabalho da Penha, que é uma líder comunitária lá, né, que foi resistente, que está lá, conseguiu resistir. Se não me engano, são 20 famílias que moram lá ainda. Mas a ida das pessoas para Campo Grande e a atuação das milícias, isso que vai falar. É a PS de resistência, que é o final. Mas antes disso eu vou falar de 2 histórias pessoais que para mim me chocaram muito. Não, outra coisa. Quando as pessoas de uma comunidade, algumas faziam acordo, eles derrubavam a casa, isso a prefeitura do Rio de Janeiro, derrubava a casa dessa comunidade que tinha feito acordo e deixava o entulho lá.
Então, as pessoas que não queriam sair da comunidade tinham que conviver com o entulho. Não limpavam o entulho de propósito. O que aconteceu? Surto de zika, surto de dengue, ratos, baratas, e as pessoas tendo que conviver com isso aí. É estratégia de pressão. Tem duas histórias que para mim chocaram muito. Uma delas é da Rafaela, que foi uma das últimas da Vila Autódromo a ceder. Quando já estavam somente umas 40, 50 casas na Vila Autódromo, o resto tudo tinha sido derrubado. O Parque Olímpico sendo construído, e quando eles dormiam, eles acordavam a cerca do Parque Olímpico, estava chegando mais perto da comunidade. É uma coisa assim de filme de terror. Ela tinha um bebê de 6 meses. Ela queria ficar ali. E ela já tinha falado que queria ficar ali. Um certo dia, os funcionários da prefeitura, e isso é verdade, várias testemunhas, falaram para ela que ela estava expondo o bebê dela a risco de estar numa condição insalubre. Eles poderiam chamar o juizado para retirar a guarda do bebê dela. E ela cedeu. Falou, não, vou embora. Ou seja, ela recebeu ameaça de perder o seu bebê porque estava querendo resistir. Isso ela fala, qualquer um que quiser conversar com ela tem o contato, é só ligar. A outra é uma pessoa que saiu da Vila Harmonia, que foi o BRT Transoeste, Transolímpica, Transoeste, e foi para Campo Grande, a 40 quilômetros de distância, e quando eles chegaram em Campo Grande não tinha nada mesmo, assim, não tinha. Hoje tem um ônibus que demora 1 hora para passar, depois em 40 minutos você está lá, que é o que eu peguei há 3 semanas. Antes não tinha esse ônibus, você tinha que andar pelo menos durante 20, 30 minutos para você chegar até uma avenida, para você pegar um ônibus e para você ir para o centro da cidade ou para algum lugar onde você tem emprego. Essa mulher é uma mulher que falou que está feliz, que a casa dela é boa, só que enfim, eu perguntei para ela como ela teve a filha dela. A filha dela nasceu ali. E ela relatou, uma das últimas histórias, ela relatou como ela, no meio da noite, em trabalho de parto, teve que andar até a avenida para conseguir pegar um ônibus até o Recreio e depois pegar outro ônibus até o hospital onde ela pariu. Isso, assim, não tem outro nome. Isso é violação de direitos humanos na esfera mais brutal que pode ter. E aí a outra questão, que é uma questão muito difícil e que vai ficar, que é o seguinte: a Zona Oeste do Rio de Janeiro é uma área onde atuam as milícias. O que são as milícias? É como se fossem grupos de segurança privada, formados por policiais, ex-policiais e bombeiros, que o que eles vendem? Eles garantem que o tráfico não vai dominar uma determinada comunidade. Na verdade, são grupos de extorsão. Eles controlam determinadas áreas da cidade e cobram por isso. Cobram uma taxa, e eles cobram não só uma taxa de condomínio que vai direto para o bolso deles, totalmente informal, como eles cobram tudo. São eles que fornecem o gás, são eles que fornecem a TV a cabo, a net, internet, tudo, e cobram uma taxa por isso. Pior do que isso, são violentos, se qualquer pessoa fala contra isso é expulso, são assassinos, e impõem uma lei do silêncio que eu não tinha visto eu realmente não tinha visto no Brasil desse jeito. Eu já vi em países, sei lá, em Angola, quando eu fui para Angola, em países de governos autoritários. Mas no Rio de Janeiro as pessoas têm muito medo de falar. E a gente foi descobrindo com o tempo, a gente foi nesse Minha Casa Minha Vida e não entendia direito o que estava acontecendo. E aí você vê 2 olheiros ali, as pessoas vêm pedir, fala, o que vocês estão fazendo aqui? Você fala, olha, somos jornalistas e tal. E de repente você vê que a ameaça está crescendo. A gente foi expulsa de um desses Minha Casa Minha Vida porque os milicianos ficaram fazendo campana na frente de onde a gente estava entrevistando o morador, e o morador ficou apavorado. Esse é o filho do grande miliciano, que é conhecido porque mata as pessoas. Então o que acontece? Essas pessoas que foram transferidas para esses Minha Casa Minha Vida, todos Minha Casa Minha Vida da Zona Oeste, estão controlados por milícia. O que acontece? Vocês não vão ver essa história, porque ninguém vai falar. E ninguém fala. É muito difícil você deixar as pessoas, você ouvir as pessoas falarem o que acontece mesmo. Então, se vocês, acho que ninguém vai ter paciência de ver as 100 histórias, eu vi. Mas várias pessoas falam, antes eu tinha mais liberdade. Sabe como é que é, né? Essa questão aí da guarida, é difícil. Aqui tem muita gente querendo mandar. Eles não falam claramente, mas eles são todos submetidos a um modelo que é um modelo que eles não podem falar. É uma
de novo, violação de direitos humanos profunda. Eles foram jogados nessa situação por cálculo da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque também a Zona Oeste é a área onde o prefeito Eduardo Paes, e portanto o PMDB do Rio de Janeiro, tem a maior apoio político, sempre teve o maior apoio político. O que vai acontecer com essas pessoas? Já há casos de pessoas abandonando essas casas, porque não aguentam conviver com essa força autoritária. Já tem casos de morte, de assassinatos, de gente que foi removida das suas casas por causa das Olimpíadas. Então, assim, o que vai acontecer com isso é outra coisa que resta aos jornalistas investigar. Então, assim, desculpa, também achei as Olimpíadas ótimas, fui em várias coisas, mas existem coisas que que foram feitas e que vão durar por muito tempo. E vamos precisar ver o que vai ser esse legado durante os próximos anos. É isso. Antes da gente abrir para o pessoal perguntar, imagino que muita gente quer conversar com vocês. O Sérgio me escreveu alguns dias atrás, me mandou uma reportagem da Folha. Na verdade, era um texto do Ombudsman, dizendo que as Olimpíadas se encerraram sem nenhuma grande reportagem. Primeiro, eu queria que vocês comentassem sobre isso. E um outro ponto, especialmente para os dois, levando em consideração essa observação que você fez, Conrado, sobre tempo, recurso para você mergulhar num tema de reportagem, quais são as alternativas hoje para que uma iniciativa independente ou um coletivo pode se sustentar para viabilizar isso? Ou seja, as formas de financiamento, hoje tem financiamento coletivo, né? Tem muita coisa que dá para fazer, mas qual é o universo de possibilidades para quem quer trabalhar com mídia e jornalismo investigativo? Assim, são esses dois pontos que eu gostaria de ouvir de vocês. Bom, a gente acabou de ver que talvez o problema de não ter tido uma grande reportagem tenha sido da Folha, né? Porque a gente acabou de ver um trabalho maravilhoso aqui da Natália. Eu não sei se é a mesma coluna que eu li, enfim, ela também questionava ali a questão de visualização de dados, que o New York Times trouxe muito. Essa é a coluna, né? Menciona sobre o viés sexista, né? Clichê, isso, né? Então, essas pontos. Questões. Acho que, de fato, a ausência de um grande material também tem a ver com a crise e com esse tempo que as pessoas gastam. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente também, a gente estava falando aqui, né, das grandes reportagens, você citou, Trajano, revistas, mídia alternativa do passado, e que são deliciosas de ver e maravilhosas, mas a gente tem que ver também que a gente está num outro momento também do jornalismo, né? Num momento de revolução digital e que isso traz novas possibilidades e maneiras de histórias ser contadas. Eu costumo falar com o pessoal lá na redação e em conversas também. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando fala, agora tem internet, então tem várias maneiras de contar uma história. Não é bem isso. Eu acho que algumas histórias são mais bem contadas a depender da maneira como você escolhe contá-las, né? A gente viu o exemplo da Natália aqui, que colocou uma exposição em que você tem um mosaico de personagens, em que você pode escolher um personagem para ler, você vai clicar lá, você vai ouvir o personagem, você vai ver fotos e etc. E como é que isso seria feito antes, pré-revolução digital? Num texto enorme, gigantesco, que provavelmente pouca gente leria, né? Existem novas possibilidades, e aí que está um pouco do nosso talento. Eu estava falando muito lá no começo de atenção, e eu acho que a atenção hoje do jornalismo, a gente fala assim, no meu concorrente, quem que é meu concorrente? A Natália é minha concorrente? Não sei, eu acho que o concorrente do jornalismo hoje é o gatinho da internet, porque as pessoas têm 24 horas, elas têm um tempo de 24 horas, elas usam uma parte desse tempo para dormir, e nesse outro tempo ela vai gastar com alguma coisa. Ou ela vai gastar lendo a matéria da Pública, do Nexo, vendo a ESPN, ou vai gastar vendo o gatinho da internet. Então a gente tem que também não ficar restrito, olha, eu estou aqui encastelado e vou falar dessa maneira para as pessoas e elas que cheguem até mim. Eu acho que é um pouco até arrogante da nossa parte achar que a nossa linguagem é a linguagem correta. Então, a busca de novas linguagens
E a competência dessas novas linguagens, eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que a gente estava na véspera da votação do impeachment da Dilma na Câmara. E o Eduardo Cunha tinha acabado de definir qual ia ser o critério de votação. Era um negócio maluco de confusão. Era bancadas do Norte votam, depois 2 bancadas de estados do Sul, depois 2 bancadas de estados do Norte. E eu estava ali com o pessoal, a gente tinha um jornal de explicação, falou, como é que a gente vai explicar esse negócio para as pessoas, escrevendo o texto. E, o texto está ficando confuso, não tinha jeito. Aí chegou um desenvolvedor e falou assim, gente, por que a gente não faz assim? E mostrou um GIF. Que mostrava, aí quantidade de deputados que votaram, quantidade de deputados que votaram. Era um GIF. Então, por que um GIF também não pode ser mais competente do que um textão para escrever? Por que um vídeo hoje não pode ser mais competente do que um textão para escrever? E eu acho que é aí que está o desafio. A gente não vai ver as grandes iniciativas, talvez só no grande textão. E vai ter um momento, e a revista Piauí está para provar, e as próprias reportagens da Pública vai dar para provar, que a única maneira de você contar aquela história vai ser escrevendo um texto de não sei quantas laudas. É isso, eu acho que é essa compreensão nossa do tipo de narrativa que a gente vai escolher para poder falar com as pessoas e para se comunicar com as pessoas sem estar encastelado é o pulo do gato. Não, o que eu queria falar é o seguinte, a imprensa nanica, que foi citada por mim aqui, nos anos de chumbo, anos 70, 80, que de certa forma revolucionou o jornalismo, que foi o jornalismo de resistência, hoje é isso que nós estamos falando, que vocês fazem. E atingindo muito mais gente, através da internet e tal. Mas a pergunta dele, e a coisa que me preocupa, é a sobrevivência. A sobrevivência do que vocês fazem. Como conseguir sobreviver fazendo esse tipo de jornalismo, que é a linguagem que atinge um grupo enorme de pessoas, e como com isso não pode... Como a gente pode lutar para que não acabe amanhã? De que forma isso pode sobreviver? Isso que eu queria ouvir de vocês. Mas acho que a sua pergunta é mais nesse sentido, né? Depois você fala, Natália, por favor. Eu acho que são apostas, Trajano. A Pública tem um modelo de financiamento, vários outros veículos têm um modelo de financiamento. O Nexo, por exemplo, ele aposta no seguinte. Nós tínhamos um investimento próprio, ou seja, dinheiro do próprio bolso, né, dos sócios, para poder abrir o jornal. E abrir o jornal não era simplesmente chegar ou pegar os 3 sócios, legal, vamos sentar aqui no computador e bola para frente. Não, a gente queria fazer uma redação profissionalizada, buscando profissionais de mercado, vamos buscar quem que a gente quer do Estadão, quem que a gente quer da Folha, a gente trouxe gente dos Estados Unidos para vir trabalhar com a gente. Contratados em CLT, enfim, uma redação de quase 30 pessoas. Tem estagiário, sim, mas as pessoas estão ali, estão trabalhando. E uma redação bastante profissionalizada. Com esse dinheiro inicial, a gente consegue vislumbrar um tempo de sobrevivência. Mas aí o que a gente precisa? E é o que a gente está trabalhando para que aconteça. A gente precisa fazer com que as pessoas compreendam o jornalismo que a gente faz, mais do que compreender o jornalismo que a gente faz. Vejam valor naquilo que a gente faz, ou seja, que vejam valor, né? Assim, olha, o que eles fazem é diferente do que um outro faz, do que o G1 faz, ou do que o IG faz, ou do que a Folha faz, do que o Estadão faz. Então, a pessoa reconhece essa diferença. Ao reconhecer essa diferença, que ela se disponha a pagar por isso. E aí que está exatamente o momento que o Nexo está agora. O Nexo foi lançado em novembro de 2015, ou seja, tem 7 meses, aberto, para que todos pudessem acessar, para que todos pudessem ver como é que é o jornalismo, para que pudessem identificar naquela nossa pretensão de será que eles vão conseguir ver esse valor? O que nós vamos fazer agora? Nós já começamos uma comunicação com as pessoas, estamos falando para elas, olha, a partir de agora, nós vamos instalar aqui no site um sistema de paywall, em que você vai ter direito a ver livremente 5 matérias, algumas dessas matérias a gente vai deixar livre para sempre, enfim, vídeos, etc. Mas, a partir da 6ª matéria, a gente convida vocês a assinarem o jornal. A gente vai cobrar R$12, que não é um preço caro, mas também não é um preço barato para o Brasil, né? Enfim, é um preço que a gente achou adequado. E se a pessoa achar que o jornal tem esse valor e que ela acha que esse tipo de jornalismo tem que ser enfim, incentivado, ela vai passar a contribuir. E aí a nossa aposta. Isso é completamente um imponderável.
Não que a gente não tenha, que seja também uma porra louquice, assim, a gente tem pesquisas, a gente tem um embasamento econômico, vislumbra metas e Vocês etc. são o futuro, e o futuro é hoje, quer dizer, então... Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos que, as pessoas têm que entender que a vida não é entrar no UOL, não é? Que tem muita coisa boa sendo feita, investigativa, romântica, que acredita, que tem conteúdo, e as pessoas, de modo geral, pensam que a vida tem que passar pelo UOL, pelo IG, pelo Terra. E o trabalho de vocês é muito mais consistente, mais profundo, muito mais sério, né? Não precisa mostrar bunda de mulher na home, para ter clique, essas coisas todas. Colunistas provocativos que só estão ali para chamar atenção e para clique. Então, a vida é muito além disso. Então, o que nós temos que torcer, temos que lutar e prestigiar, incentivar, é que iniciativas como essa continuem. É claro que vocês são de um jeito, a pública é de outro jeito, tem muito mais gente de outros jeitos, mas ainda bem que existem vários jeitos. Vocês, do Ludopédio, também estava conversando antes, que também agora começa depois, se vocês não fossem professores, não tivessem outra fonte de renda, estariam tudo morrendo de fome, né? E não tinha nem isso aqui que nós estamos vivendo hoje, né? Então, ainda bem que ele está podendo falar disso, expor e comunicar para um grupo de pessoas, que elas passem adiante e tomem conhecimento do trabalho de vocês. E é muito legal isso. A vida é assim hoje. Agora a gente não precisa criticar o que foi feito antes. Foi feito antes porque o mundo era assim antes. O mundo é hoje assim. E esse mundo assim hoje tem que ser feito desse jeito. Vamos abrir? Perguntas? A gente faz uma série de 3, tá bom? E aí eu peço só a gentileza de quem vai fazer a pergunta, que a gente seja conciso, para a gente poder abrir talvez uma segunda série de perguntas e encerrar no horário para voltar no horário. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber o seguinte, na opinião de vocês, o jornalismo investigativo muda de país para país? Pergunto isso porque eu acho que nós estamos mudando de país dentro de uma semana. A gente viveu um ciclo de 2002 para cá, em que o Brasil sonhou se ombrear as grandes nações do mundo, com o governo do Lula apostando na indústria nacional, numa política externa altiva, numa inclusão social, meio que na acomodação de classe, né, que eu acho que foi o grande erro do Lula, porque ele tentou fazer, ele sonhou ser uma esquerda sueca, dinamarquesa, e nós vivemos contra uma direita venezuelana nesse país, né, totalmente asquerosa, e tivemos aí os grandes eventos, né, o PAN, a Olimpíada, a Copa do Mundo. Eu acho que acabou, o ciclo do Brasil acabou, nós vamos entrar num declínio total. Eu sou totalmente pessimista, eu até brinquei com o Trajano, eu acho que nós vamos viver daqui a pouco no Paraguai do Norte, né? Porque até o nosso golpe, ele não é original, né? Para golpear no Brasil, a gente imitou o Paraguai na derrubada do presidente Lugo, né? Então eu queria saber, muda as coisas agora? Nós temos que ser menos condescendentes com o que vem? É outro país que está aí? O que vai mudar nisso tudo, na opinião de vocês? Só isso. Com você, Natália. Coisa simples. Eu queria que a Natália, toda hora que eu olho para a Natália, eu vejo a Marina Amaral. Só pedir assim, ó, a gente vai juntar as 3 perguntas, é isso? Então eu tenho que falar só. Quem é que fez a pergunta aí? É um grande jornalista, o Luiz Augusto Simon, o Menon, que tem, eu falei do UOL, ele tem um blog no UOL. Mas leiam que vale a pena. Oi, bom dia, boa tarde já. Assim, principalmente pro Conrado, eu queria perguntar da questão de financiar uma estrutura jornalística. Eu, por exemplo, eu assino a newsletter do Nexo, né, que recebe todos os dias pelo e-mail. Uma espécie de clipping, então, de várias
várias reportagens, não apenas da própria Nexo, mas como de outros portais, enfim, outros sites. Se a estratégia que já é usada por essa grande mídia de colocar o paywall, ou seja, de colocar uma espécie de limitação no acesso, como que poderia-se, através desse mecanismo, pensar que as reportagens da Nexo, então, poderiam ser mais atrativas e assim pensar, não, se tem toda a contestação de usar o paywall para os grandes portais, então qual seria o diferencial a partir da maneira como as reportagens são apresentadas nesse clipping, por exemplo, nessa newsletter? Porque sempre busca-se uma espécie de uma maneira de burlar esse paywall, né, por uso de sites em que se pode ver uma página em caché, enfim. Então, qual o diferencial a ser apresentado? Seriam exatamente essas novas linguagens, como você mencionou, os GIFs, uma coisa mais visual, e a partir disso pensar no analítico? Qual que é a estratégia nesse sentido? Tentar ser, se puder apresentar isso de uma forma, talvez, mais... Bom dia. A minha pergunta é específica mais para a Natália. É o seguinte, primeiro parabenizar que o seu trabalho com as 100 histórias foi muito legal. Estou muito curiosa para ler. Mas eu queria especificamente perguntar se o exemplo que você usou do tio do Nordeste é verídico ou você só usou como um exemplo estereótipo. Se for verídico, eu gostaria de saber, fiquei curiosa para saber. Se não, eu queria falar assim, que eu vi que você é uma jornalista competentíssima, fiquei muito curiosa. Suas posições no começo sobre a política também eu admirei bastante. Mas queria que você também, se for estereótipo, que você pudesse fazer num futuro próximo um trabalho voltado para os nordestinos que vêm para Sul-Sudeste, com uma ótima formação, que entram para liderar empresas e são muito bem-sucedidos e destaques, e enfim, é isso. Mas se não for, eu gostaria muito de saber a história. De onde é? Sou de Maceió. Desculpa, qual é o seu nome, por favor? Gabriela. Gabriela, eu sou filha de nordestino, minha mãe é baiana, meu tio é baiano, eu tenho um monte de tio nordestino, então assim, com certeza não acho que eu falei isso por estereótipo. Porque eu sou de São Paulo, eu não sabia que havia migração nordestina para o Rio de Janeiro, e como eu mudei para lá em março, isso me chamou a atenção. E assim, não é só uma história, são várias, assim, várias das comunidades das favelas do Rio de Janeiro também são formadas, além dos descendentes de escravos, que no Rio de Janeiro a presença deles é muito mais marcada do que em São Paulo, é realmente impressionante. O componente nordestino é muito forte ali. E todos eles, assim, não tem uma história, assim, acho que das 100, pelo menos... Olha, das 100, eu pessoalmente entrevistei 20. Desses 20, 10 eram nordestinos, que vieram ou já adultos ou enquanto crianças para o Rio, e outros comentaram, sim, de Paris. Então é só pesquisar ali. Obrigada. Tem. Bom, eu não sei exatamente se eu peguei a questão central. Eu vou tentar responder, você me diz se dá conta ou não. Tá? Ele citou... Como é que é seu nome, desculpa? Stênio. O Stênio citou a newsletter, que é um conteúdo que o Nexo costuma entregar por e-mail toda manhã para quem assina a newsletter. Né? Acho que o diferencial desse conteúdo é justamente porque as newsletters normalmente são feitas por máquinas, por robôs, né? Que vão lá, escolhe as matérias, ou então você escolhe as matérias, o robô vai lá. A newsletter do Nexo é feita por gente. Pelo menos 3 pessoas, a partir do começo da tarde, fazem isso. Eu, por exemplo, minha última tarefa do dia é sempre escrever a newsletter já à tarde da noite. E isso ainda de manhã é pego por uma outra pessoa que vai ver se aconteceu um terremoto na Itália, como aconteceu agora, e coloca coisas lá. E ela tem um papel
básico ali de poder dizer o que está em jogo agora, né? O que a pessoa... Fazer um resumo que a pessoa tem que ler. E não traz só materiais do Nexo, traz às vezes matérias linkadas para a Folha, matérias linkadas para o Estadão, matérias linkadas para o Valor e matérias também produzidas pelo Nexo. Esse serviço não vai ser cobrado, mesmo depois que o jornal fechar. Por quê? Porque a gente está usando, a gente vai deixar algumas coisas separadas que não vão ser cobradas. Vídeos provavelmente não vão estar dentro do pacote, e a própria newsletter não. E aí você pergunta, o que talvez faça com que você clique lá no Nexo e pague por aquilo que você já não tem em outros lugares? É mais ou menos isso? Enfim, aí entra na questão do reconhecimento que a gente espera que o público tenha da gente, né? Muitas pessoas já reconheceram isso. A gente tenta mostrar, não sei se a gente sempre é competente para chegar lá, que é fazer um jornalismo que traz contexto, né? Eu trabalhei muito tempo na grande imprensa e eu já cansei de fechar texto que às vezes a gente não conseguia responder nem as questões básicas do lead, o que, quem, quando, onde, como, porquê. O texto não tinha nem o quem, ou não tinha o... Esse é um problema grave, porque você tem que escrever rápido para a internet, aí depois aquele texto da internet vai para o jornal, você tem pouco tempo de editar. Tanto que os títulos do Nexo e alguns conteúdos do Nexo, como uma coisa que a gente chama de explicado, tem como base essas questões do lead. Quem faz tal coisa, por que tal coisa acontece, sabe? O que está em jogo aqui. O explicado, a gente pega um grande tema, por exemplo, trabalho escravo. A gente vem e começa. O que é o trabalho escravo hoje no Brasil? Quem é o escravo contemporâneo? Por que isso acontece? Enfim, a radicalização, usando uma coisa simples do jornalismo, a gente radicaliza para que possa trazer o contexto básico. E mais do que isso, possa trazer abordagens diferentes a respeito de outros assuntos, porque o Nexo, como ele lida com todos os assuntos, né, ele tem como, não concorrente, mas ele vai disputar a atenção com o pessoal da grande imprensa também, né? Se a pessoa lê na grande imprensa que tal coisa aconteceu, e lê no outro jornal que a coisa aconteceu, enfim, por que tal coisa... Eu tenho que chegar de uma maneira muito especial nesse assunto, trazendo uma abordagem muito diferente, e talvez fazer as perguntas certas que não tenham sido feitas nas matérias que estão colocadas ali. Talvez é uma coisa que a gente preza muito, um texto muito claro, clareza, para que as pessoas possam entrar, olhar e falar assim, então é por isso. É por isso que esse assunto é importante. É por isso que eu devo prestar atenção nesse assunto. Utilizando sempre a melhor narrativa possível para poder contar essa história. Ora em texto, né? Ora em vídeo, ora em gráfico. E eu acho que se as pessoas conseguirem reconhecer isso, talvez elas venham a pagar os R$12 por mês. Do Menon. Eu estava falando, não concluí, toda hora que eu olho para a Natália, eu vejo a Marina Amaral, que eu trabalhei com a Marina, e é unha e cara, impressionante. É a Marina jovem, né? E fazendo um trabalho muito parecido com o que a Marina começou. Eu não sei se no mundo é assim, assado, eu acredito que sim, eu acho que isso acontece. Eu quero falar mais do Brasil, o que vai acontecer agora. Mais do que nunca, a importância desses trabalhos vai ser importante. Quer dizer, se nós vamos entrar numa outra época, numa outra era, com essa mídia conservadora que ajudou a conduzir tudo isso que nós estamos vivendo, nós vamos precisar muito de gente como vocês. Que isso se propague e que esse tipo de jornalismo seja a nossa salvação, seja a âncora de salvação. Porque se dependermos da mídia conservadora, dos poucos jornais que restam, da televisão brasileira, dos sites presos a uma grande corporação, a gente não pode esquecer nunca que sempre uma coisa é presa a outra de grande corporação. Do mesmo jeito que a Globo tem a Sport TV e tem a Globo News, ela também é sócia da NET e da Sky. Quer dizer, é um fenômeno que acontece no Brasil da concentração da mídia, do poder da mídia nas mãos de poucos. Do mesmo jeito que o UOL, a gente não pode esquecer que é da Folha. Quer dizer, então tem só uma coisa cruzada. Então, ainda bem que nós estamos conversando aqui e citando exemplos de gente que está fazendo. Volto a dizer que gostei muito da definição de jornalismo que vocês deram na pública. Que o jornalismo não está acabando. Está havendo uma grande renovação. E a renovação passa por isso. E agora, mais do que nunca, pelo jeito que a carruagem está andando, as coisas vão caminhar mesmo por impeachment, apesar de que há uns otimistas de plantão que garantem que terá 31 votos.
Se acontecer isso, eu saio nu na Paulista. Entendeu? Tá gravado. Vou ser preso, mas muito satisfeito e vou comemorar. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que vocês têm que crescer, se manter, arranjar meios para que isso possa, essa experiência que você falou. Porque eu vejo que a pública é mantida de outro jeito, completamente diferente, né? Cada um acredita no modelo, mas que surjam outros modelos, que possam até influenciar gente que está com um modelo meio perdido, que não está dando certo. Não, eu vou naquele modelo que eu posso funcionar. E que não haja uma concorrência brutal entre eles. Cada um ofereça o melhor conteúdo. É isso, gente. Infelizmente a gente vai ter que encerrar. Tá todo mundo... Acho que tem que só responder o menu, né? Acho que... Foi convincente, né? Mas fica à vontade, vocês querem complementar? Só não vamos abrir mais. Eu falei que eu não tenho conhecimento disso em outros países. Eu particularizei na situação nossa aqui, nos novos tempos que ele falou, o que vai acontecer daqui para frente. Eu só queria fazer um comentário em relação ao Menon, que ontem eu vi durante o julgamento do impeachment, até comentei com a Natália quando a gente estava aqui. Uma entrevista do Renan Calheiros, que ontem enfim, teve um quiprocó ali no plenário, deu um piti no plenário, e ele deu uma entrevista depois, no qual ele foi duramente questionado por um jornalista. E a resposta dele foi a seguinte: olha, eu não quero e eu não gosto de me explicar, eu prefiro ser interpretado. Né? Esse é o tipo de situação, eu acho que o poder público do Rio de Janeiro trata o público, né? Ele não quer se explicar, ele prefere ser interpretado, aí vai ter que ir lá caçar. Eu acho que esse tipo de coisa não passa mais batido, não. Quer dizer, provavelmente ele vai ser duramente cobrado por isso, não sei onde, mas eu acho que as pessoas que tiverem acesso a essa declaração nunca mais vão olhar para aquilo, ou seja, não, chega, as pessoas não têm que ser interpretadas, eu acho que as pessoas têm que se explicar. Figura impoluta, né, na cadeira e tal. Só queria fazer uma colocação geográfica, eu que sou carioca, e essa região que ela falou de Campo Grande, uma região que eu conheço muito bem, que meus pais são de lá. Meus pais nasceram em Campo Grande, se casaram lá, meus avós são de lá, era chamada Zona Rural, o Sertão Carioca, como foi chamado durante muito tempo. A gente chamava de Zona Oeste, ou agora Zona Oeste, mas na época era Zona Rural, onde tinham chacras, sítios e tal, realmente é muito longe, e sempre a expectativa dos políticos, quando a eleição no Rio de Janeiro, assim, quando abrir as urnas da Zona Oeste, tudo vai mudar. Às vezes abrem as urnas e não muda nada. E só para concluir, veja, nós falamos de Olimpíada aqui, o mote aqui era olímpico. Olha que triste cenário que pode acontecer, que legado olímpico a cidade do Rio de Janeiro pode receber. Ir para o segundo turno, Crivella e Bolsonaro. Só para encerrar, eu queria encerrar falando uma coisa para você de novo. A agência pública, ela é uma ONG, ela é uma organização sem fins lucrativos. E a gente tem dois braços. Um é fazer jornalismo investigativo e o outro é promover, impulsionar, ajudar outras organizações. E a gente acompanha muito essa renovação, a gente acompanha muito novas organizações que estão surgindo. E no Nordeste tem algumas organizações que estão surgindo também com vontade de fazer jornalismo investigativo, no Nordeste e no Norte. É bem menos ainda do que aqui agora, Sul, São Paulo, Rio principalmente, mas também no Paraná tem novas iniciativas, em Porto Alegre tem. E assim, é uma coisa que está começando por lá, mas tem grupos bem interessantes. Eu ia recomendar, não sei se você conhece o Marco Zero, que é do Recife, e eu não sei quem que está fazendo em outros lugares, mas a gente tem um mapa que a gente fez, a gente tem um mapa que chama Mapa do Jornalismo, que é a publica.org/mapa do jornalismo, que a gente conseguiu mapear 80 novas iniciativas boas de jornalismo, de gente nova que está testando novas linguagens, está testando novos formatos. Vocês estão lá, né? Nós não somos jornalistas, né? Ah, vocês não se dizem jornal. A pessoa tem que se dizer, somos uma organização jornalística, é o critério. Enfim, mas ali tem bastante coisa para ver, se inspirar, e de repente você faz uma também lá. Por que não? É isso, obrigada. É isso, gente. Muito obrigado. Uma salva de palmas.
Só um último minuto da atenção de vocês. A gente volta às 2h, impreterivelmente. Então, tem algumas opções de almoço que vão além da feira e do food truck aqui do museu. Mas tem um restaurante chamado Quality, que fica na frente do portão da FAAP, onde qualquer pessoa que disser